Bem, galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal. E não é pedido de inscrito. Enfim, há bilhões de anos aqui nesse canal, eu ensinei a modelar o primeiro alien de biscuit. Olha só quem é um inscrito das antigas mesmo vai lembrar desse alien. E bem, eu ensinei ele há muito tempo aqui no canal. E é um dos vídeos, é praticamente o primeiro vídeo de boneco articulado com biscuit. Enfim. E quando eu fiz ele bem simples. Eu tava ainda começando a conhecer o biscuit. Então ele ficou mais ou menos desse jeito. Tanto é que ele tem alguns erros aqui das proporções do corpo. Ele tá meio magro demais. Enfim. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou refazer este alien. Só que com mais detalhes, com uma estrutura física mais bem feita. Mas antes eu tenho que explicar uma coisa. Esse alien que eu tô fazendo, eu tô fazendo ele mais como uma coletânea dos detalhes mais que eu acho mais interessantes do corpo de um alien. Enfim, para fazer o alien, primeiramente, vocês vão precisar fazer ele, só que em massinha de plastilina. E ele tá bem maior do que o primeiro que eu fiz, ó. Nem tem comparação. Tá certo que esse daqui tá magro, só que esse tá proporcionalmente melhor do que esse. Então é o seguinte. Eu também já deixei, no caso, o tronco, os braços e as pernas já feitos em biscuit. E eu só vou ensinar agora em massinha de plastilina como fazer os membros dele. No caso, antes de vocês fazerem ele em biscuit, vocês vão fazer ele em plastilina. Porque daí em plastilina vocês vão dividir certinho, no caso, a espessura do tronco, a largura do abdômen, a cauda, o tamanho da perna, da coxa e etc. Aí vocês vão começar a fazer em biscuit. No caso, eu vou estar fazendo de plastilina, mas vocês usam biscuit para fazer os membros dele. Então vamos lá. Primeiramente, a gente pega, ó, um pedaço de massinha de biscuit. Eu vou falar massinha de biscuit porque vocês vão ter que usar biscuit. Eu vou estar usando plastilina porque eu já fiz em biscuit essas partes. Ó, vocês vão pegar um pedaço de massinha de biscuit e vão fazer um toletinho, digamos assim, ó. Deixa eu dar uma focalizada. Pronto, ó. Vocês vão fazer um toletinho mais ou menos assim. Aí na parte que vai vir as pernas, vocês dão uma apertadinha aqui no meio, ó, para fazer a divisão no caso. Daí a gente puxa uma abinha aqui nas laterais da parte de trás, ó, desse jeito, dessa forma, ok? Aí a gente alisa aqui para fazer uma leve curvatura do volume da bundinha dele com o resto da coluna, ó. Dessa forma, a gente dá uma alisada aqui, ali, desse jeito, ó. A gente alisa o resto da massinha para cima. Dessa forma. Ok, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí, o tronco dele, na parte do tórax, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma tira de massinha preta, ó. Desse jeito. Dessa forma, vão alisar tudo aqui assim, ó. Aí vai ficar mais ou menos desse jeito. Daí então, a gente coloca na parte da frente assim. Tá um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Deixamos um pouco curvo aqui. Desse jeito. E fazemos o mesmo processo do outro lado, ó. Dessa forma. Então a gente alisa e dá uma espalhada aqui, ó. Desse jeito. Daí vai ficar mais ou menos assim. Isso daqui é a divisão das costelas do corpo dele. Das costelas que eu quero dizer, no caso, a divisão da última costela da lateral e também da parte da frente do tórax com o abdômen. Daí, então a gente dá uma alisada aqui, ó. Desse jeito, dessa forma. Ok, a gente dá uma alisada aqui, uma apertada ali. Daí a gente vai dando uma apertada aqui para fazer o tronco na parte de cima ficar mais quadrado. Daí então a gente alisa, ó. Desse jeito. Ok. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, dessa forma. Ó. Pronto. Aí aqui no meio vocês vão puxar um pouco de massinha para fazer o pescoço dele. No caso,
o que seria os primórdios do pescoço, porque aí a gente vai vir com os detalhes depois. Não, mas por enquanto o pescoço dele vai ficar só esse cotoquinho aqui, apontando meio pra frente. Aí a gente pega duas minhoquinhas, ó. Ah, não, esse detalhe... esse detalhe aí eu só vou fazer depois no biscuit já direto. Por enquanto vai ficar mais ou menos assim o tronco. Daí vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão apertar aqui as laterais, que vão vir os braços depois, porque aqui é a base da articulação do ombro, ó. Aí tem que ficar mais ou menos dessa forma. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um furo aqui e um furo aqui desse lado. Esses dois furos é para facilitar na hora que a gente for colocar o arame aqui, porque já já vocês vão entender. Mas por enquanto só vai ser o furo do arame. A gente fura aqui e aqui também. Aí a gente faz um furo na base do pescoço, dessa forma. E um furo aqui na bunda dele para a gente colocar o rabo dele depois. Aí vai ficar mais ou menos assim. Por enquanto o corpo dele vai ser isso. Aí conforme for secando, que para quem não sabe, o biscuit ele seca de fora para dentro. Então depois de um tempo, ele por fora, o tronco dele, toda essa peça aqui, já vai estar seca por fora, mas por dentro vai estar molinha. Então vocês vão pegar uma ferramenta que possa cortar a massinha e vão fazer um recorte em volta de toda a base das costelas dele, ó. Desse jeito, dessa forma, a gente faz um recorte aqui, damos uma torção e soltamos aqui a costela, no caso a região superior do tronco, que seria o tórax, com o abdômen e a cintura. Daí então, com esse mesmo bisturi, a gente vai recortar em volta aqui da cintura dele, para deixar a cintura mais arredondada. Ok, galera? Não, aí a gente pode dar uma apertadinha assim, para deixar um pouquinho mais redondo, dar uma alisada aqui, dessa forma. Aí aqui na parte de cima da articulação, que vai ser no meio do tronco dele, a gente faz um furo não, um buraco, que é para o arame ter um pouquinho mais de mobilidade no quadril, ó. Mais ou menos assim, ó. A gente faz um buraco com o bisturi, desse jeito. Aí, aqui no meio desse buraco que a gente fez, a gente basicamente pega um boleador e furamos. Aí a gente tem que fazer um furo que atravesse tudo isso daqui e chegue até esses dois furos, que são, no caso, os buracos que vão transpassar o arame das pernas. Aí aqui na parte de cima do tronco, com o bisturi novamente, vocês vão fazer o mesmo processo, ó, vão recortar um buraco gigante, ó, dessa forma, desse jeito, porque é basicamente o excesso da massinha. E vocês vão ter que retirar tanta massinha de dentro do tronco dele, mas tanta massinha, ao ponto de que, no caso, vocês vão ter que furar novamente, vocês vão ter que refurar o buraco dos ombros, ó, até que fique nesse ponto, vocês vão ter que furar, ó. Conseguiram entender? Eu vou dar uma explicadinha rápida. Quando vocês cavucarem todo o tronco dele, quando vocês forem refazer o furo do arame aqui do ombro, vocês vão ter que atravessar e passar por dentro do buraco, ó. Vai ter que acontecer isso, ó. Vocês vão atravessar o ombro e chegar dentro do tronco dele, ó. Dessa forma, tem que dar para ver a ferramenta que vocês estão usando para furar. Logo após é só continuar fazendo o furo aqui do pescoço até o final, até chegar aqui nesse buraco também e vocês possam ver a ferramenta, ok? Ok, vai ficar aqui do lado. Então vamos lá. Para fazer, no caso, o bíceps é o seguinte: quando vocês modelarem o alien normal, vocês vão pegar as medidas daqui do corpo dele mesmo. Então vocês vão pegar uma quantia de massinha e vão ir fazendo o bíceps. Para fazer o bíceps com o ombrinho dele, a gente faz o quê? A gente faz um leve arredondamento aqui na ponta de cima, ó, dessa forma. Então a gente dá uma apertadinha para deixar mais arredondado, ó, desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim, ó, dessa forma. Aí, se caso ficar muito pequeno, a gente adiciona um pouco de massinha para dar um pouquinho mais de volume no bíceps aqui dele, dessa forma, ó.
Eu tô fazendo esse Alien um pouquinho baseado no Covenant, só que com mais parecido com o Alien normal, tipo de Isolation, que parece mais uma coisa biomecânica. Ó, e aqui é onde vem a articulação do cotovelo. Nós retiramos um pouco da massinha e deixamos uma cavidade arredondada, ó. Desse jeito. Aí aqui na parte de trás a gente dá uma apertadinha aqui das laterais para fazer o cotovelo dele, ó. Dessa forma. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Agora é o seguinte. Aqui no ombro dele vocês vão pegar uma ferramenta que é pontinha de silicone. No caso eu estou usando que essa que parece uma rampa de um lado e do outro uma gota. Vão fazer um recorte aqui no meio, desse jeito, e pronto. Aí na parte de baixo vocês vão fazer um furo aqui onde vem o cotovelo dele. E outro furo aqui no lugar onde fica o ombro, ok? Aí é só a gente fazer um furo aqui e depois ir completando esse furo atravessando o braço dele pelo cotovelo dessa forma. E o furo tem que atravessar e sair aqui na outra ponta, tá, galera? Que é para poder passar o arame certinho. Conseguiram entender? Ok. Por enquanto é basicamente isso, o bíceps dele. Agora, para fazer a coxa, eu tô fazendo num formato um tanto diferente. Quase a mesma coisa do que eu fazia antes nas modelagens, só que agora tem uma leve diferença que vou explicar agora. Primeiramente, a gente faz a coxa de maneira normal, a gente pega um pedaço de massinha e vamos alongando ele dessa forma. Ó, tem que ficar mais ou menos nesse formato aqui, a coxa um pouquinho curvo para trás, ó, desse jeito. Aí a gente dá uma apertadinha aqui na parte de cima, que é a parte que fica em contato, no caso com a peça do abdômen, ó, com a peça do abdômen em cintura, ok? Ok. Aí vocês vão fazer o quê? Nessa parte vocês vão fazer um recortezinho, ó, e por aí vai. Vocês vão deixar assim, secando um pouco. Aí aqui na parte de baixo vocês dão uma apertadinha para deixar mais fino. E fazem uma leve abinha aqui em volta, desse jeito, mas só das laterais. Aqui dessa ponta não pode fazer isso. Ó, desse jeito. Aí tem que dar uma leve curvadinha assim pra frente, ó. E fazer uma coisinha mais ou menos assim, ó. Tipo como se fosse o joelho dele mesmo, ok? Ok. Ó. Agora vem a parte diferente. Isso que eu tô fazendo agora ajuda a dar digamos, uma amplitude maior no movimento das pernas. Ó, que é o seguinte, vocês vão pegar uma ferramenta que possa cortar a massinha e vão ir fazendo um furo. E logo depois desse furo, vocês vão ir arredondando e deixando maior até o ponto de ficar um buraco mesmo aqui na base da coxa. Ó, desse jeito, dessa forma, ó. Isso daqui, quando eu fiz a primeira vez, deu muito certo. Sério, isso daqui ajuda demais. É muito melhor do que o jeito que eu fazia antes, que era aquele recorte que eu acabei de ensinar. E aí já vinha o furo atravessando. Isso daqui ajuda muito mais a dar um chute, faz um chute muito melhor e o arame tem bem mais espaço para poder se dobrar aqui por dentro. Aí é o mesmo processo, é só pegar um boleador e furar a massinha em cima e embaixo, deixar secar um pouco. Depois que secar um pouco, é só atravessar de uma vez e já vai ficar tudo certo. Fazer a panturrilha e o antebraço dele é o mesmo processo, não tem nada de diferente, só o tamanho. No caso é o seguinte, o antebraço é esse daqui e esse aqui é a coxa. A coxa tem que ficar mais ou menos a ponta de um dedo, ó, de maior. Ó. Tem que ficar mais ou menos desse tamanho a coxa, ó, em comparação ao antebraço, ok? Ok. Realmente é o mesmo processo, não tem nada de diferente. Ó, para fazer a panturrilha e o antebraço, vocês vão pegar um pouco de massinha de biscuit, dessa forma, vão alongar bastante e deixar fino, tirando essa parte aqui que é onde ficaria, no caso, o músculo e o joelho da panturrilha. Ó, aí a gente dá uma alisada e deixamos aqui um pouquinho mais fino. Apertamos aqui um pouco para deixar mais arredondado, ó. Ok? E pronto, basicamente isso. Aí quando vocês forem fazer o antebraço,
vocês recortam um pouco do excesso daqui da ponta, ok? Ok. Daí agora a gente pega apenas um boleador, furamos em cima, apertamos embaixo, deixamos secar um pouco. E depois que a gente terminar de fazer esse furo, a gente faz um recorte aqui na parte de trás, em direção para a parte de trás do joelho, ó. Desse jeito, isso daqui é o recorte que vai permitir que a gente dobre o joelho dele, ok? Ok. Agora eu vou dar um pequeno corte, dar uma arrumada aqui no arame para deixar ele mais ou menos pronto para me ensinar para vocês como que coloca ele no corpo. Ok, galera, continuando a modelagem aqui do Alien. Se vocês estão ouvindo esse barulho de fundo, ó. Provavelmente vocês não devem estar ouvindo, estão ouvindo, não tenho certeza, ainda não estou na hora de editar. Mas eu tô com o ventilador ligado porque tá fazendo um calor de forno aqui onde eu tô morando. Então, continuando, depois que vocês modelarem todas as partes do corpo dele e deixarem secando, vocês vão fazer aqueles processos lá de cavucar algumas partes. Então, vamos continuar. Para fazer o arame é o seguinte, eu tô usando esse arame aqui, ó, que é de fio de energia no caso. E aí eu tô... Ó, esse fio aqui, ó, que ele por dentro é todo... São vários fiozinhos mais finos, ó, dessa forma. Aí, no caso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma certa quantia, vão fazer dois, no caso, ó. Esse daqui já tá pronto para fazer a perna e algumas outras partes. E então, vocês vão pegar uma certa quantia, vão enrolar um pouco a ponta e vão recortar. É necessário enrolar a ponta para já segurar certinho os fios. Aí é só cortar e ficar tudo pronto. Aí a gente dobra aqui, dobra mais ou menos o tamanho que a gente vai ter que deixar para fazer a perna, porque é sempre bom deixar um pouquinho a mais, né? Aí a gente só precisa ir enrolando o fio, ó. Dessa forma. A gente vai ter que ir torcendo ele. Deixa eu dobrar aqui. A gente vai ter que ir torcendo ele até a outra ponta, ok? Aí, ok? Logo após a gente enrolar os fios que vão ser as pernas, a gente faz o quê? A gente pega os dois e temos que enrolar um no outro, ó. Desse jeito. A gente não enrola tudo, a gente só enrola um pouco para dar o tamanho certo do tronco, ok? Aí tem que ficar mais ou menos... Ó, a gente vai enrolando de pouquinho em pouquinho assim, ó. Dessa forma. Daí vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Daí agora é o seguinte. A gente faz o que? A gente pega as duas pernas dele e temos que passar por dentro do quadril. Calma, deixa eu dar uma focadinha. Daí a gente vai ir bem delicadamente com os dois arames, colocando aqui por dentro. Isso é uma coisa que demora, porque às vezes o arame engancha. Então eu vou ter que dar um pequeno corte e dando uma certa alargada aqui no furo, no caso. Ok, logo após vocês conseguirem passar o quadril dele por cima dos dois arames, de modo que não estragasse a ponta deles, ficasse a pontinha aqui o mais juntinha possível, sem puxar um arame junto, vai ficar mais ou menos assim. Vocês vão puxar até aqui, ou melhor, vocês vão puxar até um pouquinho mais, da onde fica, no caso, a volta, o começo das voltas que nós fizemos aqui nos arames. Ó, a gente enrola mais um pouco. Aí, acho que essa quantia tá bom. Ok. Deixa eu medir aqui. A gente dá uma puxadinha aqui de um pro lado e o pro outro. E pronto, vai ficar mais ou menos assim. Calma, tá meio desenrolado agora que eu percebi. Dá uma enrolada aqui nesse daqui. Aí, desse jeito. Ok. Tá certo agora. Daí então a gente vai pegar um pouquinho de massinha de biscuit e uma cola instantânea. A gente vai pegar a cola instantânea e vamos dar umas pingadinhas aqui no arame. Desse jeito, ó. Aí a gente dá uma mexidinha na peça para a cola ir escorrendo mais lá para dentro do biscuit. Ok? Aí a gente pega os pedacinhos aqui de biscuit
e colocamos nessa parte, que é para já ir dando aquela segurada no arame, para já ficar preso esse arame certo na posição correta, ok? Aí a gente pega umas ferramentas, no caso vou estar usando um boleador, e vamos empurrando a massinha, ó, lá pro fundo do furo que a gente fez, ó. Aí, desse jeito. Ok, daí então a gente aperta aqui a massinha dentro desse buraco. Aí a gente vai empurrando a massinha dessa forma. Quanto mais massinha tiver na parte de dentro do furo, que tá no caso o arame, melhor fica a resistência. Porque assim o arame não fica tão bambo lá dentro. Aí, dessa forma a gente cobre tudo aqui. Desse jeito. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o tronco e vamos dar uma medida para ver mais ou menos aonde que vai ficar o arame dentro aqui do tronco. E o arame vai ficar praticamente correto, né? Porque o buraco que a gente fez, ele dá bem na base do pescoço e fica acima dos ombros. E o arame ele sai, as pontas que estão divididas já saem no local que fica o buraco dos ombros. Então já tá certinho. E a gente só faz o quê? Essas pontas, vocês estão vendo que tá tudo descabelado isso daqui, tá tudo espalhado, parecendo um doido. A gente faz o quê? Eu separei, isso fui eu que separei. A quantia que eu separei para cada um dos arames. Vocês separam a quantia que vocês quiserem de acordo com o tamanho do boneco. No caso, nesses dois conjuntos de arame, cada um tem 6. Então eu vou pegar 2 desse lado. Calma aí, tem que ser 2 que vão ficar retos para cima. Aí. E tem que ser um número de arames que quando eles forem se separar aqui, tem que ficar a mesma quantia para os dois braços, ok, galera? Então, se caso você separou, tipo, aqui separou 6 e aqui 7, vocês vão ter que pegar 2 daqui para ficar 4 arames nesse braço. E 2... Ah, não, eu separei 7, eu confundi agora. Mas vocês conseguiram entender, tem que ficar a mesma quantia nos dois braços e o arame que vai ser, no caso, o do pescoço, ele pode ser um pouquinho menos a quantia de arame. Aí a gente pega aqui mais 1 e por fim 1/4. Aí pronto, vai ficar mais ou menos assim esses fiozinhos. Aí agora é o processo bem simples, onde a gente dobra as pontas de todos eles juntos e começamos o processo de enrolar. Aí a gente vai enrolando até ficar... Não pode enrolar muito, que senão na hora que dobrar o arame vai acabar estourando. Então tem que dobrar só um pouco para ele ter um movimento, mas não ficar tipo tão espalhado. Não pode ser tão forte as voltas que vocês vão dar no arame. Vou dar um pequeno corte, terminar de fazer todo a voltinha de cada um desses fios e quando eu terminar eu volto com vocês. Ok, galera? Logo após vocês fazerem isso daqui com os arames, como eu tinha dito, na ponta de cada um dos arames que vão ser os braços... Calma, deixa eu focar e travar o foco. Pronto. Na ponta de cada um dos arames que vão ser os braços, vocês vão ter que fazer uma curva, ó, parecendo um anzol. Agora vem a parte que é complicada. É tão complicada quanto passar 2 arames por dentro de uma pecinha de biscuit. Porque esse daqui, nós temos que fazer o quê? Ao mesmo tempo que a gente passa o arame do pescoço por dentro, a gente vai ter que posicionar... tem que ver se vai ficar de frente certinho. A gente tem que posicionar o arame dos braços por dentro daqui também. É mais fácil daqui olhar por baixo. Então, a gente tem que posicionar. No momento que a gente engancha um, já fica mais fácil. O problema é quando é o outro, porque um fica puxando. Dá uma puxadinha aqui, pronto. Ok, a gente dá uma dobrada aqui assim. A gente tem que posicionar o outro. Esse, ele é fácil na questão de Earthgram. Aqui já
fica um pouco mais fácil, porque o tronco, o tórax no caso, ele é todo aberto, ele vai ficar todo aberto por dentro, aí fica mais fácil. Aí é só a gente puxar, ó, desse jeito e já fica certinho. Aí é só a gente ajeitando aqui o tronco, ó, mais ou menos essa distância que tem que ficar do tórax pro abdômen. Aí nós fazemos o quê? Nós basicamente vamos pegar um pouco de massinha de biscuit e vamos soterrar a parte de dentro do tronco dele, ó. Dessa forma a gente coloca um pouco na frente, coloca um pouco... Ei, caiu. Cadê? Aqui. Coloca um pouco aqui na parte de trás. E vamos apertando a massinha dessa forma, ó. Aí vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma dobradinha para trás, empurra mais um pouco. E apertamos dessa forma. E puxamos aqui um pouco o arame também. Desse jeito. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Como puderam ver, eu já coloquei uma perna nele. Então já fica mais fácil também. Aí a gente pega um pouco de cola instantânea e colocamos aqui dentro do buraquinho da onde sai o arame do braço. Agora a gente pega um pouco de massinha, colocamos aqui e apertamos ali para dentro, que é para já deixar o braço firmado aqui. Daí, dessa forma, ó. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí é só repetir esse processo no pescoço e no braço, no outro braço. Aí a gente arruma os arames aqui um pouco dessa forma. Ok. Aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar como coloca o bíceps e a coxa. O antebraço e a panturrilha eu não vou ensinar porque é o mesmo processo do bíceps, no caso. Garganta tá meio ruim, velho. Ok. Tá, vamos continuar aqui. O braço eu vou deixar pra fazer depois da panturrilha, pra massinha aqui de dentro dar uma leve secada. Ó, a panturrilha, quando ela estiver seca, vocês vão cavucar aqui, como eu tinha dito, e vão atravessar com o arame, ó. A gente coloca aqui. Caramba, refazer o furo aqui, porque tá me zoando, velho. Tá me tirando já essa bagaça. Ah, é, eu não tinha feito o furo por completo, se eu não me engano. Esse daqui tá o furo semi-feito. Aí, galera, terminando aqui o vídeo já tô aqui com o outro braço e a outra perna dele finalizados já colei aqui certinho. Além de eu ter, bem, como eu tinha dito, que eu ia refazer os furos no caso. Então eu já fiz os furos novamente, já coloquei aqui tudo no corpo dele certinho. Agora eu vou ensinar para vocês como é que é o processo da colagem, com exceção do antebraço e da panturrilha, porque é o mesmo processo do bíceps. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar pela coxa. Para colar a coxa, vocês vão ter que espetar a peça de biscuit no arame. Deixa eu dar uma focadinha. Vão pingar um pouco de cola aqui, dessa forma. Vão dar uma leve apertadinha, desse jeito, para a cola lá dentro dar uma segurada. Daí então a gente vira aqui do outro lado, na parte de trás mais especificamente. Fazemos o que? Nós fazemos a cola escorrer um pouco aqui. Eu acho que talvez isso não aconteça. Ah, aconteceu. Daí a gente coloca a massinha de biscuit aqui. E damos uma apertada espalhando aqui a massinha dessa forma, ó. Daí a gente dá uma apertadinha aqui. Eu tô usando um bisturi mesmo, a parte mais reta dele, porque é a única coisa que não vai grudar com a cola instantânea. Daí vai ficar mais ou menos assim, ok? Pronto. Aí agora a gente pega um pouquinho de massinha de biscuit e colocamos na... Eita, caiu. Na parte de cima da perna dele, ó. Desse jeito. A gente coloca uma certa quantia e vamos dando uma apertadinha para macetar aqui, ó, a massinha dentro da coxa. Aí, desse jeito. Daí, então a gente retira o excesso.
Dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim ali dentro. Aí se caso ficar um pouquinho mais para baixo a peça, a gente dá uma empurradinha aqui, ó. Só para arrumar um pouco, ficar um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui o excesso, voltar aqui para massinha e arrumar ali a perna, porque deu uma leve desmanchada. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Dessa forma. Ok. Aí o bíceps dele é basicamente o que? A gente só vai precisar pegar a cola instantânea e pingar aqui na parte do ombro, ó. Desse jeito a gente pinga um pouco de massinha aqui, de massinha, ó, de cola. Damos uma arrumadinha aqui no ombro dele, ó. Desse jeito. Aí a gente pega um pouquinho de massinha e colocamos aqui em alguma parte que seja possível a gente anexar a massinha dessa forma, ó. Então a gente vai dando umas apertadinhas aqui de leve, desse jeito, que é pra massinha ir indo cada vez mais lá pro fundo, ó. Aí a gente retira o excesso desse jeito. Dessa forma, aí vai ficar mais ou menos assim o bíceps dele. Ok, galera? Deixa eu voltar aqui pra massinha. Pronto. Aí, tá saindo tudo, meu. Aí a gente dá uma apertadinha aqui, ó. Dessa forma. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí é só deixar secando de boa. De boa que eu quero dizer é parado num canto. Vocês deixam em cima de algum lugar secando. E para panturrilha e para o antebraço é o mesmo processo. Aliás, eu já vou até colocar a panturrilha já no lugar, porque a única parte que tá bamba, ó, deslizando para tudo que é lado é o antebraço. E com a panturrilha colada já fica mais fácil de colar o antebraço também. Aí a panturrilha ela ficou bem justa, então é só pingar um pouco de massinha aqui e dando uma sambadinha aqui de um lado para o outro para fazer a cola escorrer mais lá pro fundo. E pronto, tá feita a perna dele. Ok. Pronto, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu dar uma arrumada aqui na perna. Desse jeito. Pronto. Aí, agora sim. Ok. Agora eu vou ensinar a fazer alguns dos detalhes, mas são detalhes bem de leve, porque eu não vou conseguir ensinar tudo, porque o vídeo já deve estar um pouco comprido. E sem falar que eu tenho que esperar secar, aí depois que secar, vocês podem ir continuando fazendo os detalhes. Mas enfim, ó, alguns dos detalhes que eu vou fazer é esse daqui no caso. Vocês vão pegar um pouco de massinha de biscuit e vão colocar em alguns pontos da perna dele. Aliás, em alguns pontos do corpo, no caso, que já já eu falo pra vocês. Os pontos em questão são alguns 2 ou 3 lugares da coxa, nas laterais externa e interna da panturrilha, nas laterais externa e interna do antebraço e na lateral externa do bíceps. Que esse detalhe é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta que é a pontinha de silicone. Ó, vocês vão dar uma certa aderida aqui em volta, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. Aí. Dá uma alisada aqui. Em volta de tudo. Pra ficar bem aderido. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente dá uma apertadinha pra deixar bem mais sutil. Agora, é basicamente o que? A gente vai pegar uma ferramenta que possa cortar a massinha e vamos fazer vários cortezinhos bem pequenos aqui, ó. Deixa eu dar uma focada. A gente vai recortando de leve aqui a massinha. Desse jeito. Pronto, isso daqui é um detalhe que tem no corpo do alien que quase não dá pra ver, só se você olhar, digamos, mais especificamente para os membros dele, que tem esse detalhe.
e um pouco na parte de trás da cabeça. Só que como eu ainda não fiz a cabeça, então não tem como eu apontar corretamente aonde que ficaria esse detalhe. Não, mas vai ficar mais ou menos assim. Aí é só reproduzir nos pontos em que eu disse, que no caso são 3 pontos da coxa, nas laterais da panturrilha, laterais do antebraço, essa lateral do bíceps e na lateral da cabeça, como eu tinha dito. Aí agora os ombros dele, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma minhoquinha de massinha de biscuit. Calma, deixa eu... aí. Deixar essa massinha de biscuit parecendo uma minhoquinha, ó. A gente faz uma minhoquinha e colocamos aqui na lateral do antebraço dele. Calma aí. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Aí, desse jeito a gente faz uma minhoquinha dessa forma. Deixamos a minhoquinha bem arredondada nas pontas. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente coloca em volta aqui do ombro dele, na parte de cima apenas. Aí desse jeito. Vou pegar uma ferramenta aqui para aderir. Ok. A gente vai dando uma aderida aqui assim. Desse jeito. Tá meio difícil de aderir, mas é basicamente isso. Vou dar um pequeno corte e fazer isso daqui com mais delicadeza. Aí galera, retornando, eu tentei 2 vezes fazer esse detalhezinho aqui, aderir, só que eu não consegui, então eu já acabei colando. E colando fica melhor, porque fica um espacinho, ó, não diria um vácuo assim, mas fica um espacinho no meio, ó. Fica uma coisinha mais ou menos assim. E eu achei mais interessante, ficou mais legal na minha opinião. Aí agora vamos fazer o seguinte, para fazer os tentáculos dele eu já deixei pronto, só vou colar esse daqui. Mas para fazer os tentáculos das costas é basicamente o que? Vocês vão pegar uma bolinha de massinha de biscuit, finge que isso é massinha de biscuit. E vão fazer uma minhoquinha desse jeito, ó. Dessa forma, ok? Aí vocês vão dar uma curvadinha assim nela. Na ponta mais fina, vocês vão deixar uma rampinha, ó. Vão fazer uma coisinha mais ou menos assim. E na base vocês achatam, ó, desse jeito. Dessa forma, parecendo um escapamento de caminhão isso daqui. Nós, a gente basicamente vai pegar essa pecinha, vamos pingar um pouquinho de cola instantânea, ok? A gente, uma gotinha praticamente cabe nisso daqui. Aí a gente cola nesse formato nas costas dele, tem que colar desse jeito. A ondinha tem que apontar para cima, ok? Aí a gente dá uma dobradinha melhor aqui. Tem que ficar desse jeito, ó, colado nas costas. Ok? Ok. Aí é só repetir esse mesmo processo 4 vezes, sendo as 2 vezes na parte de cima, sendo os maiores, e embaixo os menores. E na parte da frente de todo o tórax dele, vocês vão precisar fazer várias minhoquinhas de massinha de biscuit. E vão colocar no tórax, colando se vocês quiserem, se não pode ser apenas aderido mesmo, que é para representar as costelas, ok? Então o vídeo vai ter que ficar por aqui. Eu sei que falta bastante coisa do corpo dele para mim finalizar e também para me ensinar para vocês, só que por enquanto só dá para fazer isso. Aí agora enquanto eu não faço a parte 2, eu posso terminar todos os detalhes que eu falei para vocês aqui. E na parte 2, no caso, eu ensino a fazer a cabeça, a mão, os pés e pintar ele. Então eu espero bastante que tenham gostado desse vídeo. E fiquem atentos que daqui a um tempo eu faço a parte 2 para vocês. Espero que tenham gostado e falou, até o próximo.